Olá, boa noite. Está começando mais um programa Força para Viver, o programa da Primeira Igreja Batista da Convenção, em Juazeiro do Norte, situada na Avenida Castelo Branco, 1847, no bairro Limoeiro, Juazeiro do Norte, Brasil, né? E é muito bom estar aqui com você. Muito obrigado, você que está na nossa sintonia do nosso programa. Hoje, quarta-feira, né? Estamos mais uma vez com vocês para fazermos juntos o programa. Então, sua participação é muito importante para estarem conosco nesta noite. Nós queremos agradecer a você que está na nossa sintonia e agradecemos demais e queremos que você esteja na direção, né, ouvindo a palavra de Deus. Você pode mandar também mensagens, né, para que a gente possa estar compartilhando aqui no nosso programa. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por estar aqui conosco nessa noite. Hoje, 9 de setembro de 2020, vai estar com você até às 22 horas, Moisés José. Que Deus abençoe a todos vocês. E vamos, nesse momento, fazer uma oração. Queremos orar a Deus, pedindo ao Senhor a direção para a sua vida, para a sua família. Eu não sei como é que está sendo realmente a sua semana, mas nós confiamos que Deus está no controle de todas as coisas e eu creio que, com certeza, Deus tem uma palavra ao seu coração nessa noite. Então, nós queremos orar e, nesse momento, eu convido você a baixar a sua cabeça e vamos conversar com o nosso Pai Celestial, né? Nós cremos que o Senhor ouve as nossas orações e é por esse motivo que nós estamos aqui para juntos adorar o Senhor. Então, convido você para orar junto comigo. Senhor, nosso Deus, nosso eterno e maravilhoso Pai, é com muita alegria de estarmos mais uma vez, através do programa Força para Viver, exibindo online para os nossos amigos, irmãos, ouvintes, e queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua presença em nossas vidas. Agradecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoe esta noite, essa quarta-feira, o programa Força para Viver, que a tua palavra venha falar aos nossos corações e que teu amor, a tua graça esteja presente em nossas vidas. Muito obrigado a Deus. Fala conosco nesta noite. Nós oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor, né? Queremos agradecer pelo seu amor, pelo seu cuidado. Essa semana que nós queremos louvar a Deus sempre, porque nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e as coisas estão caminhando para a sua normalidade, aos poucos, né? Aos poucos as coisas estão voltando ao normal aqui no estado do Ceará. Se Deus quiser, estaremos passando para a fase 4 em breve, se Deus quiser, mas queremos também, porque diante de tudo que tem acontecido, pessoas realmente têm perdido seus entes queridos diante dessa pandemia, mas nós sabemos que Deus está falando aos nossos corações e é importante que você compreenda a palavra de Deus, que você ouça o que Deus tem a falar ao seu coração. E é importante que, diante de tudo isto, você possa tirar algumas lições para a sua vida, porque não tem como você continuar sendo a mesma pessoa. É importante que você compreenda o que está acontecendo, mas também que você tenha o seu coração mais aberto para ouvir a palavra de Deus. Então, esse é o nosso desejo, que você tenha o coração quebrantado, que seu coração esteja pronto para ouvir a palavra do Senhor. Que seu coração esteja pronto para que você possa entender aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque nós cremos que o Senhor, Ele tem uma palavra para o teu coração, para a tua vida, para a tua família. E é importante que você possa buscar o Senhor com o coração totalmente quebrantado.
reconhecer o seu pecado diante de Deus, está disposto a pedir perdão pelos pecados e buscar ciência a palavra do Senhor, praticá-la na sua vida. Esse é o nosso desejo ao ministrar a palavra de Deus, para que ela cause realmente um impacto na sua vida e transforme o seu coração. Nós, o programa Força para Viver, estamos todos os dias, de segunda a sexta-feira, no ar, né, a partir das 21 horas até as 22 horas. Cada dia nós temos um ministério apresentando o programa Força para Viver. Na quarta-feira está com vocês Moisés José e o Ministério Livres para Servir, da Primeira Igreja Batista da Convenção em Juazeiro do Norte. E nós queremos dizer que hoje é quarta-feira, sempre a nossa igreja, nós temos o culto de oração que começa às 19h30. No sábado, às 19 horas, temos a programação dos nossos jovens. Estão sempre apresentando a programação online. A igreja já está voltando aos poucos os cultos presenciais. E temos a nossa escola bíblica dominical, às 9 horas. E no domingo, às 18 horas, nosso culto de louvor e adoração e proclamação da palavra do Senhor. Então, nós queremos deixar você realmente ciente e também informado das atividades da Primeira Igreja Batista da Convenção em Juazeiro do Norte. Então, queremos que você possa estar meditando e também sintonizado nas programações da Primeira Igreja Batista da Convenção. Hoje nós estaremos refletindo sobre um texto bastante conhecido da Palavra de Deus. Nós vamos hoje estar refletindo sobre o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Nós vamos ler até o versículo 50. Então, é um texto um pouco longo, mas realmente tem, dentro do próprio texto, ele vai trazendo muitas lições preciosas para o nosso coração. E é importante que você esteja realmente atento ao texto da palavra de Deus. Porque quando nós estamos lendo a palavra, quando nós estamos meditando na palavra, é importante que você observe cada palavra, cada frase. Então, que você acompanhe no texto bíblico o que o texto está falando. Então, para que você tenha realmente assim um aprendizado melhor da palavra de Deus. E hoje nós estaremos meditando sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Esse é o texto de hoje, onde nós estaremos meditando juntos. E eu quero chamar a atenção de você para o texto. Nós vamos ler juntos e queremos agradecer desde já o nosso querido pastor Badias Brelazzi. Pastor, Deus abençoe suas vidas, bênçãos de Deus. Amém, pastor? Uma alegria muito, muito grande ter aí o pastor Badias na sintonia do nosso programa, ele que foi pastor da Igreja Batista ali em Jamacaru, em Missão Velha, passou alguns anos conosco ali, uma bênção, tanto o pastor quanto a sua família, e louvado seja o nome do Senhor pela vida do pastor Badias. Que Deus abençoe, pastor. É um prazer tê-lo conosco também nessa noite, na sintonia do nosso programa Força para Viver. E como eu estava falando com você, eu quero que você pegue a Bíblia, né, para que você possa acompanhar o texto, e nós estaremos analisando alguns versículos importantes desse texto. Mas, enquanto isso, nós vamos fazer uma leitura para que você acompanhe o texto bíblico. Então, nós estaremos meditando sobre Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36, que diz assim a palavra do Senhor. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Ou seja, fariseu convidou Jesus para
Vamos voltar novamente à leitura e quero que você acompanhe comigo o texto bíblico. Vamos retomar a leitura novamente. Então, observe bem o texto que nós estamos lendo, Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Quero convidar você para que você possa acompanhar a leitura. Então, diz assim o texto: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 vendedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perguntou-lhes a ambos, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei na tua casa, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Os que estavam com ele à mesa, então disse a mulher, Jesus: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Observe bem agora o texto que nós acabamos de ler. E é importante que nós possamos compreender esse quadro, essa história, do que realmente está acontecendo. E como é que nós podemos tirar lições preciosas para a nossa vida? Observe bem que tudo começa, o cenário dessa história começa com um convite para jantar. Interessante que esse jantar que Jesus foi convidado não era um jantar simples, era um jantar realmente quando o homem chamava uma pessoa como Jesus, que realmente já era uma pessoa que estava muito conhecida, e multidões seguiam Jesus, e ele convida Jesus para jantar na sua casa. Então, não era simplesmente um jantar, e pelo que consta o texto, era um jantar realmente aberto, onde muitas pessoas estariam presentes. Então, mais impressionante que tudo começa num jantar.
em uma mesa. Então, observe bem, convidou um dos fariseus, ou seja, o fariseu convidou Jesus para jantar. Então, fique imaginando Jesus sendo convidado. Agora, é impressionante que esse convite do fariseu para com Jesus, se você, quando a gente começa a analisar já todo o texto, dá-se para perceber que a intenção do fariseu de convidar Jesus para jantar não era somente o fato do fariseu querer conhecer mais a respeito de Jesus. Pode ser que a intenção que ele tinha era exatamente algo para testá-lo, porque na realidade você percebe a atitude do fariseu entre as linhas a um convidado que tinha sido convidado. Porque é impressionante que, para ser convidada para um jantar como este, é interessante você entender que Jesus chega e é como se realmente ele não fosse tão percebido a esse jantar, ou recebido pelo próprio fariseu. Porque o texto está dizendo que Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar mesmo. Então, assim, Jesus chega na casa e ele não é recepcionado pelo próprio dono da casa. Não se diz o texto. Mas Jesus, depois, lá na frente, ele vai dizer isto. Ele não foi bem recebido na casa do fariseu. Analise bem comigo que esse jantar, né, que Jesus poderia realmente ter sido bem recepcionado, ele não foi. E tudo está em volta em uma mesa de jantar. Quando de repente entra uma mulher. Então, e a Bíblia não traz o nome dela. A única coisa que a Bíblia relata que dessa mulher chama ela de pecadora. Então, assim, nenhum momento a gente percebe, a Bíblia não relata o nome dela, não diz também qual é a cidade que está acontecendo esse jantar, só sabe que é na casa do fariseu. Porém, entra uma mulher pecadora. E quando essa mulher entra, então todas as atenções das pessoas que estavam naquele jantar se voltam para ela. Porque ela tinha realmente algo que chamava atenção. Então, aqui também o texto não diz que pecado essa mulher tinha. Só diz que ela era uma pecadora. Mas chamou tanto a atenção que, nesse momento, essa mulher, ela entra, o texto vai dizer que ela sabia que Jesus estava na casa do fariseu, foi por isso que ela foi até lá. Ela não foi de mãos vazias, porque a Bíblia diz que ela levou um vaso de alabastro, né, com unguento, ou seja, ela entrou com um vaso com perfume, né, em suas mãos. E entrando por detrás, né, aos pés, ela começou a chorar por trás dos pés de Jesus. E ela chorava, e as lágrimas dela molhavam os pés do nosso Senhor Jesus Cristo. E naquele momento, as lágrimas caíam sobre os pés de Jesus, e nós estamos vendo que, nesse momento, toda a atenção estava voltada para aquela mulher.
e ela enxugava com seus próprios cabelos e beijava os pés de Jesus e ungia com unguento. Então, essa é a reação daquela mulher naquele momento fazendo isto. Quando o dono da casa agora chega, num sentido que observa aquela atitude, o fariseu que tinha convidado, olhou e dentro de si, no seu coração, sem falar nenhuma palavra, mas pensando, ele diz: se este homem fosse profeta, se este fora profeta, interessante que agora ele nem chama o nome de Jesus. Observe bem, o fariseu nem pronuncia o nome de Jesus, o qual ele tinha convidado. Agora ele já vai dizer assim: se este fora profeta. Agora começa o texto relatando quem era aquele fariseu, quais eram as intenções que aquele fariseu tinha por ter convidado Jesus, e agora o seu comportamento sendo revelado através da atitude daquela mulher. Bem, ele diz: ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então, o fariseu, nesse momento, ele questiona a pessoa de Jesus, questiona realmente quem era Jesus naquele momento, porque é impressionante aí onde você vai começar a descobrir as intenções daquele homem. Quem era aquele fariseu? Qual era a visão que ele tinha de Jesus? E neste momento, Jesus dirige-se para aquele homem e lhe diz: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Olha para ele e diz: dize, Senhor. Ele diz: certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 e outro devia 50. E nenhum dos 2 podia pagar. Com isto, ele resolveu perdoar os 2. Aí ele pergunta: qual deles, Simão, portanto, o amará mais? Qual dos 2 vai amar o credor? E Simão responde: suponho que aquele a quem mais perdoou. Jesus respondeu: você julgaste bem. Então, nesse momento, Jesus, para chamar a atenção do fariseu, e não somente dele, mas também de todos que estavam na casa, então, nesse momento, Jesus, ele revela 2 situações de 2 pessoas. E analise bem que essas 2 situações, essas 2 pessoas, que ele bota uma história, contando uma história naquele momento de 2 credores, de um credor que tinha 2 pessoas que devia a ele. Analisando bem o texto, é como se Jesus estivesse contando realmente, colocando esses personagens como sendo o dono da casa e aquela pecadora. E nesse momento, Jesus ele vai dizer exatamente para aquela mulher. Ele olha para a mulher e agora ele vai falar com aquele fariseu chamado Simão. Agora você vai entender no texto exatamente o que eu tinha dito anteriormente, que Jesus, quando chega na casa daquele homem,
Jesus não foi bem recebido. Ele não foi bem recebido. Porque agora Jesus vai mostrar para Simão que é como se Jesus tivesse chegado. E ele entra, toma lugar à mesa, e não foi nem recepcionado pelo dono da casa, porque agora Jesus vai dizer para ele: olha, Simão, entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Porque era um costume da época. Quando chegava um convidado na casa, tinha um filho de escravo que vinha com a bacia de água, uma toalha, para lavar os pés daquelas pessoas que andavam nas estradas empoeiradas. E Simão não fez isto. Para você ver que Jesus chega na casa de Simão, não é recepcionado, porque agora Jesus é dedo. Ele diz: não me deste água para lavar os meus pés. Outra coisa ele diz para o Simão: você não me beijou com ósculo quando eu cheguei. E em outras palavras, como se Jesus fala, e foi você que me convidou, fosse convidar. Observe bem, entendeu? Então, Jesus, ele jamais, ele tinha ido ali para aquele jantar, se não fosse convidado. Mas a pessoa que o convidara não fez muito caso do próprio Jesus. Era um jantar. Era para ser ali um momento de muita festa, de muita alegria, e o dono da casa, ele poder estar mesmo com aquela disponibilidade de receber todos os convidados, e principalmente Jesus. E ele não fez. Ele diz: você não me deu água para lavar os pés, você não me beijou quando eu cheguei, e ele diz também: e não me ungiste a cabeça com óleo, que era uma atitude de derramar um óleo sobre a cabeça ao convidado de honra, um convidado especial, o óleo simbolizando a alegria da festa. Simão não fez isto. E aí a gente fica a pensar, pensa junto comigo. Como é que Jesus está na tua casa? Como é que Jesus está na tua vida? Como é que Jesus está no teu coração? Eu gosto de refletisse comigo. Jesus. E é interessante que era um jantar, era uma festa. Imagine que muitas vezes, família, quantas vezes você tem feito isso na sua casa, com a sua família? Um jantar, por exemplo. Será que nessa festa você tem feito para poder falar mal das pessoas, por exemplo? De Deus na tua vida? Jesus tinha sido convidado, mas não foi bem recepcionado. Não foi bem recebido. Você não gostaria de ter Jesus na sua casa, no seu coração, na sua vida, e ser bem recebido? Receber Jesus, dar a honra verdadeiramente que Jesus é digno de receber. Jesus começa a tratar o coração daquele homem, daquele fariseu. Porque aquele homem fariseu, quando vê aquela pecadora, aquela mulher pecadora, se julga muito melhor do que ela. Era os 50 pecados, enquanto a mulher, os 500 pecados. A dívida, 500, da dívida e 500, e 50.
da dívida. Mas Jesus disse: olha, você não me deu água a lavar os pés. Ela lavou com suas lágrimas. Você não me beijou. E ela não parou de beijar os meus pés. Então, você não derramou óleo sobre a minha cabeça. E ela derramou um bálsamo, ungindo os meus pés. Uma atitude de muita humildade. O desejo da mulher, ela foi atrás de Jesus, sabendo que ele estava ali, porque ela sabia que ele era a única pessoa que poderia ajudá-la. Imagina o coração daquela mulher, a angústia do coração dela, por ser reconhecida como mulher pecadora. Porque muitas vezes é importante que você entenda uma coisa. A sociedade pode olhar para você, rejeitar você, repudiar você, mas Deus jamais fará isto se você se prostrar diante dos pés de Cristo. Foi isso que ela fez. Aquela mulher, ela não se alegrava por ser pecadora. Aquela mulher, ela não queria mais viver naquela vida de pecado. Observe muito bem isto. Porque não adianta também você dizer, sou pecador, e continuar pecando na prática do pecado, vivendo em pecado e querendo o perdão de Deus. Você precisa esta mulher que foi até Jesus e ela se prostrou aos pés de Jesus. Ela derramou suas lágrimas de angústia, de tristeza, de dor, e necessitada de perdão. E é importante que você entenda, há uma diferença do homem pecador que busca perdão, arrependimento, vive no pecado e não está buscando arrepender-se dos seus pecados. Há uma grande diferença. Então, o meu desejo desta noite é que você veja nesse texto bíblico esses dois que achava que não precisava de perdão, mesmo sendo um pecador, e a mulher conhecida por todos como pecadora, mas que foi aos pés de Jesus para pedir perdão, para se arrependendo das suas atitudes, dos seus pecados. Então, neste momento, Jesus revela no texto que ele não tinha sido bem aceito naquele jantar. Ele foi convidado. Já aconteceu alguma vez com você sobre isto? E muitas vezes você ser convidado para uma festa ou um jantar, e quando chega lá, você muitas vezes não é nem percebido. Inclusive, principalmente com o dono da festa, que às vezes deixou você de lado. Este fariseu fez a mesma coisa com Jesus. E por ele se sentir tão justo, ele ainda, quando vê a atitude daquela pecadora, aquela mulher, ele diz: ó, se este fosse realmente profeta, saberia quem é a mulher que está lhe tocando. Então, a sociedade sempre vai agir dessa forma. Os homens que vivem na prática do pecado sempre vai condenar as pessoas
Mas quando o pecador se arrepende, busca a Deus, é diferente aos olhos de Deus. Você precisa compreender que Jesus, ele demonstra a sua misericórdia, o seu perdão para com o pecador arrependido, e por isso ele diz no texto, no versículo 47 de Lucas, capítulo 7, no versículo 47 ele diz: perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela, muito amor. Então, observe bem, ele destaca os seus pecados, muitos, mas ela estava disposta a se arrepender-se. Ela estava disposta. Como a parábola, como aquela história que Jesus contou, um devia 500, outro devia 50. Em outro aspecto, para resumir melhor para você, era como se o fariseu devesse 500 e a pecadora, o fariseu devia 50 e a pecadora devia 500. Mas a que devia 500 demonstrou muito amor maior por ter buscado perdão. Com certeza, quando uma pessoa tem uma dívida para com a outra pessoa, e aquela dívida é tão grande, e ela não consegue pagar, e de repente aquela pessoa, o credor chega: olha, eu perdoo a tua dívida, você não precisa me pagar. Vamos pensar que uma pessoa estava devendo R$10.000, e a outra devendo somente R$100. E o credor chega e diz: olha, eu perdoo você que está devendo 100 e eu perdoo você. Com certeza, aquele que devia mais vai ficar mais grato. Foi até a resposta de Simão. E a atitude da mulher foi uma atitude de humildade, de gratidão, de quebrantamento, porque ela chora aos pés de Jesus. Ela se derrama aos pés de Jesus. E naquele momento Jesus diz: perdoados são os teus pecados. Existe coisa melhor, meu amigo, minha amiga, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, meu irmão. Existe coisa melhor do que teus pecados perdoados diante de Deus. Sabe por quê? Porque por mais que você faça, você não pode, nem eu posso. Nós não podemos fazer nada para merecer o perdão dos pecados. A maneira que nós podemos ter os pecados perdoados é pela graça, a misericórdia, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele sim, ele pagou o preço do meu e do seu pecado. É por isso que a graça, a salvação é graça, é favor, é um favor que eu não mereço, mas Deus me deu. Deus perdoou a minha dívida. E ele também deseja perdoar a sua dívida e seus pecados. Não importa que tipo de pecado você tenha cometido desde o dia que você começou a entender o que é ser gente. Se você ter essa atitude, como teve esta mulher pecadora, então você vai sair daí onde você está, aliviado,
com a salvação, com a certeza de que Cristo perdoa todo pecado. Não há pecado que Cristo não perdoe. Então, a mulher entrou naquela casa, entrou naquele momento, aquele jantar. Não seja como o dono da casa, o Simão, que não recebeu bem Jesus. Seja como a mulher que foi até Jesus, que não teve vergonha de se colocar ali diante dele, diante das pessoas. Não estava nem preocupada com as pessoas. Ela queria resolver a situação dela. Então, quero que você também compreenda isto. Compreenda isto comigo. Acerte a tua vida com Deus. Acerte os teus pecados com Deus. Confessa os teus pecados. Peça perdão a Deus dos seus pecados. Faça como essa mulher. Se prostre aos pés de Cristo. Chore aos pés de Cristo. E ofereça o seu melhor para Cristo. Foi o que ela fez. Ela deu o melhor que ela tinha, como algo de gratidão pelo que Deus estava fazendo na vida dela naquele momento. Ela derramou um óleo precioso nos pés de Jesus. E se for analisar, era muito precioso. Era muito caro, ela deu o melhor que ela tinha como uma forma de gratidão pelo que Deus estava fazendo na vida dela, que ela jamais poderia comprar ou pagar o perdão dos seus pecados. Porque, analise comigo, não existe riqueza neste mundo, nem ouro, nem a prata, nem o real, nem o dólar, nem qualquer moeda, qualquer riqueza, qualquer bem neste mundo que possa perdoar, ou você fazer para ter seus pecados perdoados. Só existe uma maneira, é você reconhecer que é pecador e que precisa se prostrar aos pés de Jesus. E você reconhecer e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Faça como esta mulher. E quebrante o seu coração. Se derrame diante do Senhor. Confesse diante dele. E saia dali com a certeza que essa mulher teve, que todos os seus pecados o Senhor havia perdoado. Porque Jesus disse: a tua fé te salvou. Então, naquele momento ali, você observa que os que estavam à mesa começaram até a dizer entre si: quem é este que perdoa pecados? Observe bem, interessante, né? Jesus, ele diz: teus pecados estão perdoados. E tinha gente ali que não acreditara, não estava acreditando que Jesus poderia perdoar os pecados. Está vendo? Está vendo como são as pessoas? Mas não pense nisto, não. Pense que Cristo perdoa e Ele quer perdoar você. Ele quer perdoar você. E é importante que você trate a tua vida. Trate desse pecado que está te afastando de Deus. Trate deste pecado que está destruindo a tua família. Trate diante de Deus esse pecado que está destruindo o seu casamento, que está destruindo o seu relacionamento com seus filhos, com seu marido, com sua esposa,
que está destruindo o seu relacionamento com as pessoas. Trate, coloque diante de Deus, peça compaixão, misericórdia. E com certeza, Deus vai te perdoar. Deus vai tratar, assim como ele tratou a vida de Simão e também tratou aquela mulher. Com certeza, Simão aprendeu uma lição, que não só bastava convidar Jesus para jantar na sua casa, mas aprender de Jesus o valor do perdão. Pense nisto. Não queira somente convidar Jesus só para poder questionar a fé, o que a Bíblia fala. Pare com isso. Procure Jesus para aprender com Ele. E a lição de hoje, aprenda com Jesus o valor do perdão. Aprenda com Jesus que Ele é o único Salvador. É o único que pode perdoá-lo. É o único que pode salvar. É o único que pode dar a vida eterna. E que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. E que hoje à noite você trate com Deus a respeito do teu pecado. Que Deus abençoe. E vamos orar nesse momento. Eu quero mais uma vez convidá-lo para que a gente possa estar orando e conversar um pouco sobre isto e na tua vida. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer. Como mostra a palavra, Deus, a alegria que o Senhor tem quando um pecador se arrepende. Um pecador te busca. Quando o pecador, ó Deus, se quebranta diante de ti. Quando o pecador confessa os seus pecados. Quando o pecador, ó Deus, busca o Senhor como a sua única esperança e encontra em ti, Pai, o alívio, o perdão e a salvação. Obrigado por esse texto que nos traz tantas lições de vida e que nós possamos ter o Senhor sempre na nossa casa e com o intuito de aprender de ti, ter a alegria, ó Deus, de poder compartilhar sempre a alegria do Senhor, que faz a nossa casa ficar mais feliz. Com certeza Simão aprendeu e aprendeu o valor do perdão. Obrigado, Pai, que cada pessoa que está nos assistindo agora, ela também possa encontrar com o Senhor. Que ela possa, ó Deus, se quebrantar diante do Senhor e confessar esse pecado que tem destruído, ó Deus, a sua vida, os seus relacionamentos, a sua família. E que o Senhor trate o coração e a vida de cada um. Muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos por este momento, pela tua palavra. Continua falando conosco. Nós agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E se Deus quiser, voltaremos na próxima quarta-feira com o Ministério Livres para Servir, o Ministério Norte, situado na Avenida Castelo Branco, 1847, no bairro Limoeiro, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil. Muito obrigado, ficou com vocês, Moisés José. E que Deus abençoe, lembrando que nós, nessa semana, temos a juventude, no sábado, às 19h30, aí nas redes sociais, e também a nossa Escola Bíblica Dominical, às 9h,
E à noite, 18 horas no domingo, nosso culto de louvor e adoração e proclamação da palavra. Que Deus abençoe a todos. Ficou com você, Moisés José. Um abraço. E se Deus quiser, amanhã teremos ainda o programa Força para Viver com outros ministérios da Primeira Igreja Batista da Convenção. Um abraço, uma boa noite e um bom restante de semana na presença do nosso Deus e maravilhoso Pai. Que Deus abençoe.